Então, pessoal, olá. Vamos fazer um exercício sobre vibração forçada com N graus de liberdade, tá? Utilizando o Octave para isso. Então, nós temos um sistema aqui, né? E está pedindo então para a gente encontrar as frequências naturais e as formas modais desse sistema, tá? Considerando então que K1 é igual a K2, que é igual a K3, que é igual a K. M1 é igual a M2, que é igual a M3, que é igual a M. F1 igual a F2, que é igual a F3, que é igual a 0. Tá? Sem fazer as substituições ainda, nós temos então as duas matrizes, M e K. Tá? M vai ser então M1, 0, 0, 0, M2, 0, 0, 0, M3, K. K1 mais K2, menos K2, 0, menos K2, K2 mais K3, menos K3, 0, menos K3, K3. Tá? Então essas seriam as duas matrizes do sistema. Agora a gente pode ir para o Octave, ou seja, partir para o Octave para poder fazer essa para fazer então a nossa resolução desse sistema, certo? Aqui então eu já coloquei algumas coisas inicialmente, né? Então a gente pode começar a fazer nossa resolução. Primeiro passo, a gente vai utilizar o pacote Symbolic, tá? E cara, eu sei que eu vou utilizar algumas variáveis, tá? M, que a gente tem lá aqui igual, né? Tá? Lambda, poder fazer a solução, e ômega das minhas frequências. Então já carrego essas três variáveis aqui no pacote simbólico. Eu vou colocar os dados do sistema. O que a gente tem? A gente tem aqui M1 igual a M2, M3, que é igual a M. A gente tem que K1 é igual a K2, que é igual a K3, que é igual a K. Daí. Agora vamos começar as matrizes, né? Então minha matriz de massa é quem? Eu vou usar M maiúsculo para não confundir com M a massa, coloquei ali anteriormente, né? Então eu vou ter que vou copiar a matriz que estava lá, M1, 0, 0, M2, 0, 0, 0, M3. Minha matriz de massa. Minha matriz de rigidez. Tá? Também vou usar um K maiúsculo só para não confundir. Tá? E ela vai ser aqui então. Como está lá? K1 mais K2 menos K2 0 menos K2 K2 mais K3 e menos K3. Daí 0 menos K3 e K3. Tá? Vamos ver como é que elas ficaram, né? Então, matriz de massa com M, né? Fazendo substituições, e a minha matriz K com os valores de K. Beleza? Então, já podemos fazer o resto. Nós precisamos de uma matriz de identidade que vai nos ajudar posteriormente. Então, eu vou colocar ela aqui também. Ela vai ser quem? Vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então, a gente precisa dela posteriormente. Então, se a gente lembrar do nosso exercício, né? O nosso sistema, né? Ele é calculado baseado então em uma relação entre uma matriz D, né? A gente tem que delta, né?
delta é igual a lambda vezes a matriz de identidade, que a gente falou ali anteriormente, que a gente montou ali anteriormente, menos uma matriz D. Tá? Essa matriz D, ela é quem? A matriz D, ela é igual a uma matriz A vezes a matriz M, no caso aqui colocado. A matriz A, ela é quem? Ela é o inverso da matriz A. Então, vamos fazer a matriz A. Só vou tirar aqui, ó. Matriz A é igual ao inverso da matriz A. Tá? Então, minha matriz D vai ser quem? Vai ser igual a matriz A vezes a matriz M. Então, vamos dar uma olhada na minha matriz D. Tá? Então, minha matriz D, ela ficou aqui, M sobre K, M sobre K, M sobre K, nessa condição, certo? Podemos ver que M sobre K ela é comum para todos, certo? Então, para que a gente possa ter um valor numérico aqui em D, fica mais fácil a nossa substituição, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a matriz D igual a ela mesma, vezes M, melhor, K sobre M. Eu quero eliminar aquele termo. Né? Eu eliminar aquele termo M sobre K. Aqui eu tenho então um termo numérico no meu sistema. Então aqui ficou uma matriz numérica. Só que eu tenho que lembrar que esse termo, né, M sobre K, ele vai permanecer. Né? Tipo, é como se eu estivesse fazendo a matriz D vezes esse M sobre K. Tá? Só para a gente ter isso em mente. Então uma hora ele tem que retornar para o cálculo. Nesse caso a gente tirou ele para ficar mais fácil fazer os cálculos. Para a gente fazer os nossos cálculos. Tá? Próximo passo, então, é a gente calcular as frequências naturais. As frequências naturais, então, como eu falei, ela é baseada, a gente vai utilizar o delta. Então, delta vai ser igual a lambda vezes a matriz I menos a matriz D que a gente calculou lá. Aqui a gente encontra a matriz delta. Então, executando aqui também. E está a minha matriz delta. Então, lambda menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, lambda menos 2, menos 2, 1, menos 2, lambda menos 3. Tá? O determinante dessa equação aqui vai nos dar a equação característica. Então, vamos lá. Delta igual ao determinante de delta. Vou colocar ponto e vírgula porque ela vai aparecer. Coisa que eu vou fazer, ele sempre fazer o próprio, uma função simplify delta para a gente dar uma olhada. Então, aqui vai fazer a nossa equação. Aqui nós temos nossa equação característica, tá? E em função de lambda, certo? Daí, poderia calcular as raízes dessa equação e em cima disso a gente fazer os demais cálculos do meu sistema, tá? Só que para ficar mais fácil e a gente já trabalhar em cima de frequência natural, eu vou fazer uma substituição aqui dentro dessa própria função delta e lambda, que está ali, por 1 sobre ômega ao quadrado. E se a gente olhar lá, lembrar coisas, quando eu falo em lambda, eu estou falando então
em 1 sobre ômega ao quadrado, para facilitar os nossos cálculos, né? E eu tenho uma equação característica nesse formato aqui, é mais fácil utilizar lambda. Mas aqui no Octave, como a gente vai fazer todos esses cálculos utilizando uma ferramenta, né? Para fazer isso eu vou fazer essa substituição, tá? Então o que essa função aqui faz? Ela substitui lambda por 1 sobre ômega ao quadrado. Tá aí. Eu vou fazer o seguinte, eu até vou colocar um ponto aqui. Não aparecer. Substituição. E vou calcular então as raízes da minha função delta. Eu vou chamar de W, certo? Então, colocando aqui, ouvido, vamos lá. Então aqui, ó, ele calculou as minhas raízes, né? Só que apresentou as raízes negativas. Não nos interessa essa condição aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uns artifícios matemáticos, né? Para poder fazer isso nessa condição. Então, vou colocar aqui, ó, que esse procedimento serve para retirar raízes negativas do vetor de frequências e vou aproveitar e vou ordenar de forma crescente. Tá? Então, nessa condição aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável j, colocar o valor igual a 1, fazer for i igual a 1 a 6, tá? E vou fazer um if, esse é a parte real. A minha wi for maior que 0, né? For maior que 0, eu vou fazer o que? Eu vou fazer minha frequência natural, o vetor que eu vou criar, J1, então eu quero, vai ser igual ao absoluto de WI. Tá? Bota vírgula aqui para que não aparecer. J vai ser igual a J mais 1 para ele ir avançando. E vou fazer o meu end if aqui. E vai fazer essa colocação para mim. Esse procedimento agora ele só vai colocar só a parte real, certo? E eu vou usar um outro for um x igual a 1 a 2. Eu vou fazer um if ômega n, um x e 1. E essa coisa para o meu aqui, ômega n, x mais 1, igual a 1. Tá? Então só a gente ver se são maiores. Se isso for verdade, eu vou criar uma variável a que vai fazer o seguinte: ômega n vai ser igual a x mais 1, vírgula 1. Copiar aqui. Então, e ômega n x 1 igual a A. End if. Meu end for já está aqui. Tá? E vou apresentar nosso ômega n. Vou fazer esse procedimento só para a gente fazer essa condição. Então aqui está ordenado, né? Daí a nossa frequência natural
desse sistema: 0,44504, 1,24698 e 1,8194. Para a gente lembrar, a gente deixou um termo lá do lambda, né? Que seria a gente deixou o m sobre k. Como lambda é igual a 1 sobre ômega n ao quadrado, a gente tem que fazer essa inversão. E podemos fazer também, só para a gente visualizar, ainda vamos manter essa condição. Vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada de k sobre m. Então, o certo da nossa frequência, né? Seria isso aqui. Tá? 0,44 vezes a raiz quadrada de k sobre m, 1,24 vezes a raiz quadrada de k sobre m e 1,8 vezes a raiz quadrada de k sobre m. Só para a gente ter. Gente, a gente ainda vai manter 100, né? Vou utilizar os valores de ômega n sem essa condição, mas só para a gente ter ciência que isso também é necessário. Tá? Vamos agora calcular os modos de vibração. Tá? Então, o primeiro modo de vibração, cálculo primeiro modo de vibração, ele vai ser como? Como a gente está utilizando o valor de delta, né? A gente fez aqui fez anteriormente. Vou pegar aqui, a gente fez que delta é igual a lambda vezes I menos D, certo? Vamos manter essa condição, só que eu vou chamar aqui de delta 1 e aqui eu vou chamar de, vou fazer o meu lambda como sendo que 1 sobre ômega n 1,1, né, que eu quero em condição ao quadrado, tá? Isso vai me dar uma matriz delta vai me dar uma matriz delta agora de forma numérica, tá? Então tem os valores dessa matriz. Então o que a gente vai fazer? Então, com essa matriz é como se eu tivesse um vetor x1, x2, x3 multiplicando aqui, certo? E igual a zero é o nosso sistema, certo? Então eu tenho um valor para x1 aqui, tá? Só ficar melhor aqui. Então x1 4,084 menos x2 menos x3, tá? Igual a zero. Tem uma amplitude menos x1 mais x2 3,084 menos 2x3, tá? E assim por diante, tá? A gente vai adotar que x1, vou colocar aqui também vai aparecer. A gente vai adotar que x1 é igual a 1, tá? Para esse sistema. E aí eu consigo fazer uma seguinte situação. Eu consigo pegar os valores então numéricos de x1, colocar eles no vetor. Então vou colocar no vetor utilizando os valores das duas primeiras linhas. Tá? Então vou utilizar os vetores das duas primeiras linhas. Então aqui 4 e menos 1. Tá? Vou criar um vetor que utiliza os valores das variáveis x2 e x3 e vou colocar o sinal menos nele, porque é como se eu estivesse trocando eles de lugar. Tá? Então eu vou ter esses dois vetores. O que os dois vetores vão fazer então pra gente? Eu vou ter um vetor. Vou fazer uma condição aqui para ficar melhor. Eval
a gente entender melhor. A função é numérico, né? Termos que estão teoricamente simplificados ali, tá? Então, a gente vai ter dois vetores, x1 e x2. Aqui é como se eu tivesse, então, x2 mais x3 menos x2 mais 2x3. Tá? Eu tenho duas variáveis, x2 e x3. O que eu consigo fazer? E aqui eu tenho igual. Tem um vetor, seria só 4 e menos 1. Se eu fizer x2, 3 barra x1, eu vou ter os valores de x2 e x3 aqui no meu sistema. Então, consigo fazer os valores dessas variáveis, né? Então, vou colocar só um ponto e vírgula aqui para não aparecer. Pode. Tá? Vou criar um vetor chamado x2, x_1, só para fazer x2, 3 barra x1. Então, vou ter esses valores. E vou criar um vetor x1, que vai ser o valor 1, que a gente já definiu para x1, o valor de x2, que vai ser o primeiro desse vetor aqui, e x3, que vai ser desse vetor aqui. Então, com isso, eu vou ter o primeiro módulo de vibração. Olha só. Então, aqui está meu primeiro módulo de vibração. 1, que é o valor sempre de x1, que é como se esse vetor estivesse sempre sendo multiplicado por x1, 1. Tá? Então, 1, 1,8, 2,24,7. Agora, eu posso repetir essa mesma condição, ou seja, esse mesmo procedimento, tá? Para os demais modos de vibração. Então, vou pegar aqui, vou já colocar aqui segundo modo de vibração e terceiro modo de vibração. Tá? O que eu faço? Substituo só o valor de lambda. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Então, vou ter os três modos de vibração. Tá? Se a gente olhar agora aqui, então ele vai calcular para mim. Então, tá aqui, ó. x1, 1,0, 1,8, 2,24. Segundo modo de vibração, 1, 0,44, menos 0,8. Terceiro modo de vibração, 1, menos 1,24, 0,55. Então, eu tenho os três modos de vibração desse meu sistema. E as três frequências naturais. 0,44504 vezes a raiz quadrada de k sobre m, 1,24698 vezes a raiz quadrada de k sobre m e 1,8 vezes a raiz de k sobre m. E pessoal, espero que tenha gostado. Obrigado. Tchau, tchau.